Olá, gente. Meu nome é Islan Greca, sou cientista de dados e estou aqui para apresentar alguns estudos para vocês com relação à eleição aqui de 2022, do segundo turno. Semana passada eu apresentei alguns dados, informações sobre as pesquisas eleitorais e alguns erros que podem ter ocorrido. Isso chamou a atenção de muita gente para o tema. Então eu resolvi explorar um pouco mais os temas, ou seja, as conjecturas, o que está sendo falado na imprensa com relação a essas eleições, mas sobre uma visão de dados. Né? A gente está aqui apresentando para vocês o que se fala e se o que se fala e o que se discute realmente se revela aí com os dados. Então eu queria mostrar aqui para vocês, né, um dos pontos que estão sendo falados muito aqui nessas eleições são as questões relativas à abstenção e quanto isso pode influenciar no voto. Historicamente, o segundo turno de uma eleição presidencial, ela sempre aparece com um volume menor de eleitores do que o primeiro turno. Resolvi fazer uma análise com relação a isso, então eu peguei os boletins de urna de todas as sessões eleitorais do Brasil e georreferenciei aqui, como vocês estão vendo, esse mapa. Então, se vocês puderem olhar, do lado direito, aqui, vocês vão ver todas as cidades, né, uma média de todas as sessões eleitorais dessa cidade, né, onde a abstenção foi maior do que 25%. Então vocês estão vendo aí no mapa do lado direito, né, as cidades onde um quarto dos eleitores faltaram da eleição. Se vocês olharem do lado esquerdo, são as mesmas cidades, só que no segundo turno de 2018. Então, como vocês podem olhar, o número de cidades em que houve abstenção maior que 25% é muito grande. Então isso já nos corrobora a tese de que no segundo turno o número de eleitores votantes é menor. Então a abstenção pode sim ser um fator decisivo nessas eleições. Né? Então, se vocês puderem ver, aqui a gente consegue ver por estado, né? E tem alguns dados interessantes, mas só para ilustrar, deixa eu abrir aqui um pouquinho o dado de Alagoas. Vamos selecionar aqui Alagoas. Aqui. Então, por exemplo, se a gente estuda aqui o estado do Alagoas, deixa ele processar aqui os dados, né? E aí vocês veem aqui a quantidade de cidades onde teve mais que 25% de faltantes e a quantidade em 18. Então, ou seja, a quantidade de eleitores realmente é bem menor. Né? E a gente pegar aqui o estado mais falado, né, que é o estado de Minas Gerais, que muitos dizem que pode ser o estado decisivo para essa eleição, ele apresenta dados realmente bem interessantes. Então aqui vocês estão vendo o número de municípios onde teve mais de 25% dos eleitores faltantes e aqui do lado esquerdo é 2018. O volume aumenta consideravelmente, principalmente no norte do estado. Este é um comportamento interessante de se analisar, né? Então você vê que certas regiões irão apresentar isso porque o que muitos analistas dizem é que num segundo turno você não tem a força do cabo eleitoral, né? Que é aquele candidato a deputado estadual e a deputado federal que muitas vezes convence as pessoas no seu território de irem votar. Então isso leva pessoas à cabine de votação. Coisa que não acontece no segundo turno, ainda mais em estados como Minas Gerais, a tendência, né? E esse estado em 2018 ainda teve segundo turno para governador, mas nesse ano não vai ter. Então essa tendência ainda de ter uma eleição só presidencial é menor, né? E isso reflete em alguns outros estados, né? Então, se a gente pega aqui um ponto interessante que eu achei, são os estados do sul, né? Que são estados que têm um comportamento um pouco diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa ele rodar aqui os dados enquanto eu acho aqui. Apresenta um comportamento um pouco diferente dos estados mais ao norte do país, porque eles apresentam uma abstenção bem menor do que, a abstenção que eu digo, cidades com mais de 25% de pessoas faltantes, eles apresentam um dado bem menor. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui descer, porque o volume de dados é grande aqui para o computador, né? Poder processar.
ver se eu consigo descer aqui para o estado do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, só para ilustrar para vocês aqui. Só um pouquinho. Paraná aqui. Então, eu selecionando aqui o estado do Paraná, e vocês vão ver essa diferença. Então, vocês viram os mapas, né, do estado do... Olha aqui no Paraná, como são poucas cidades em que menos de 25% dos eleitores, mais de 25% dos eleitores faltam da sessão eleitoral. Então, o sul do Brasil, ele tem um comportamento mais presente numa eleição do que alguns outros estados. Então, o sul do Brasil pode ser também um estado decisivo na hora em que a gente vê a gente vê essa questão da abstenção como um fator decisivo. Além disso, eu peguei um outro dado, aí não um dado de cidade, né? É um dado por estado, mas visto sob a ótica de sessão eleitoral. Então, a média de abstenção por sessão eleitoral. Então, o que eu fiz? Peguei esses dados de 2018 de abstenção e cruzei com a vitória do candidato naquela sessão este ano, nesse primeiro turno, e dividir. Então vocês veem que a gente tem um dado interessante aqui, que é o seguinte, que nem aqui no Mato Grosso, né? A média da abstenção das sessões eleitorais em que o Lula ganhou no estado do Mato Grosso é de 26%. Do Bolsonaro, 25%. Aqui no Pará, em Alagoas, por exemplo, se a gente olha aqui, ó, Alagoas, as sessões em que o Lula ganhou em Alagoas, a média de abstenção para o segundo turno é de 26%. As sessões em que o Bolsonaro ganhou é de 20%. E isso se repete em outros estados. Olha o Rio Grande do Sul, a diferença. Das sessões onde o Lula ganhou, a média para o segundo turno é de 20% de abstenção. A do Bolsonaro é de 17,5%. Então são comportamentos distintos, né? O Ceará a gente vê muito similar, agora já Santa Catarina muda. Minas Gerais, a diferença é bem grande no estado decisivo, né? Você tem 24% de abstenção nas sessões que o Lula ganhou em média em Minas Gerais, e nas sessões onde o Bolsonaro ganhou em média a abstenção é de 21%. Então a gente vê que a abstenção é um fator decisivo. E só para complementar esse dado, gente, aqui tem um outro dado interessante de 18 que mostra a relação entre o IDH de um determinado município e a votação de um determinado candidato, tendo como base 2018. Então vocês veem que o gráfico é muito discrepante, né? Vocês têm aqui quanto maior o IDH de um município, maior, esse em amarelo, tem de uma votação em Bolsonaro. No ano de 18, quanto menor o IDH, né, mais voto o Haddad recebeu em 2018. Então a gente vê que o fator IDH, juntamente com o fator de abstenção, mostra esse perfil do quão importante vai ser o eleitor ir às urnas para chancelar sua vontade e para definir quem será o presidente do país nessa eleição. Então a gente vê que pelo perfil que está sendo dado e como os mapas mostram a tendência, fica evidente o que se está dizendo na mídia, que o PT tem uma dificuldade maior de levar o seu eleitor para a urna e assim concretizar o seu desejo de eleger o seu candidato. Então esse cenário se completa, né, e isso que eu gostaria de dividir com vocês. Então, ou seja, o que analistas estão dizendo, muitos com especulação, ideia, o feeling, os números realmente comprovam, né? A gente vai ter um número de abstenção maior, principalmente no norte do país, com relação ao sul, e também sessões onde o Lula venceu no primeiro turno apresentam para o segundo turno uma tendência média de maior abstenção. Então, o cenário é esse posto. Vamos ver se isso vai se consolidar agora no segundo turno de 22, mas essa é uma tendência aí que realmente, que os especialistas estão falando, se consolida. Tá ótimo? Então, obrigado. Espero que vocês gostem. Essa é a primeira análise. Pretendo fazer outras aí, se vocês gostarem, até o final do segundo turno, de análise de votação, de dados, informações, e estou à disposição, meus contatos. Se alguém quiser também, eu quero os dados brutos para poder analisar, eu quero confrontar, eu quero checar, não tem problema nenhum, eu encaminho aí para quem pediu os dados brutos para fazer a análise. Tá ótimo? Muito obrigado então, valeu
e espero que a gente discuta mais sobre essas questões de dados, que para mim é muito interessante. Obrigadão, viu? Valeu!